sempre colocando na presença do nosso Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Prosseguimos a Muito bem. Então, no ano do Nosso Senhor de 2026, nossa aula número 4. Hoje a gente vai falar, a gente precisa falar sobre, eu fiz praticamente toda a biografia de Cristo na última aula, né? Tentei colocar mais ou menos o que veio antes, o que veio depois, né? Porque aí a gente entende muitas das coisas que ele fez, muitos dos milagres que ele fez, que tu entende o que veio antes e o que veio depois. Mas a questão é que ele fez muita coisa, então eu não coloquei tudo ali na aula. E hoje eu deixei separado para a gente falar sobre o julgamento dele. E depois a gente vai ver para onde qual foram os destinos dos apóstolos. Como foram o destino de mais ou menos umas 14 ou 15 pessoas aqui, os apóstolos e mais alguns outros ali. A gente pode começar hoje, pode terminar na aula que vem. Vou tentar falar tudo hoje. No carregador, daí dá para tu, deve ser preocupar com o tempo. Uhum. Pode tocar. Então, primeiramente, tem pouca gente hoje, nós vemos assim. Alguém sabe ler a Bíblia? Porque eu preciso falar de uma coisa que é muito importante, que é a Bíblia. Ela é um livro sagrado. O que isso significa? Ela foi citada, ela foi pelo próprio Criador, ela foi recebida por Deus, ou ela foi, ou tem livros ali com pura inspiração divina. Deus inspirou a cabeça daquela pessoa, daquele profeta, para escrever aquilo ali. Só que tem uma coisa que é o seguinte, nenhuma palavra que está na Bíblia, nenhuma vírgula, trata de problemas terrenos, dos nossos problemas terrenos. Por exemplo, a Bíblia, ela não está contando só a história de pessoas. Não é sobre isso. Ela não está contando, por exemplo, a história do Abraão, da Caldeia, que saiu da terra dele. Aquela história não é sobre isso. Não é a história de uma pessoa. Esse é o primeiro nível de leitura da Bíblia. Então nós temos são 4 níveis de leitura. O primeiro é o literal. O que está escrito ali? Ali está escrito, por exemplo, que um povo era escravo e aí se levantou um libertador, que era Moisés. Aquele povo saiu do Egito. Isso é o que o texto está dizendo. Esse é o primeiro nível, o nível literal. Só que se você ficar somente na literalidade do texto, tem um conceito que você cai em um conceito chamado de tolo. Você vira um tolo. Você era visto como uma pessoa tola. Da mesma forma que nos Salmos, às vezes, porque o ímpio fez isso, o ímpio me persegue, né? Quando o Davi fala o ímpio, é um conceito, aquela pessoa, ela caiu naquela categoria de ímpio. Ou quando José é chamado de o justo, ele chegou a um nível espiritual, um nível de proximidade a Deus, onde ele pode ser visto como um justo. Agora, quando você lê
a Bíblia só na literalidade, você fica só na literalidade, só na palavra dura, e você cai na tolice. Você é chamado de tolo. Os outros níveis de interpretação, o segundo nível é o nível alegórico. Então, você tem um povo que era escravo em uma terra. E você tem um libertador que libera esse povo. Moisés, o povo, o faraó, está tudo dentro de você. Está tudo dentro de ti. São características suas. São características internas de cada ser humano. Eu estou falando aqui da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. No próprio julgamento tem isso aí também. O julgamento de Cristo acontece praticamente todo dia dentro da gente. Você tem um Caifás, você tem um Pilatos, você tem uma Verônica que enxuga o rosto do Salvador, né? Você tem Simão de Cirene que ajuda a carregar a cruz. Está tudo dentro de você. O terceiro nível de leitura é o nível exegético e até psicológico. É quando você pega tudo isso e você começa a abrir e começa a ver os significados disso aí. Mas quem é que faz isso aí? Não é o clero. O clero faz isso aí. O clero sempre fez isso aí. Como a gente está nos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros autores cristãos, como por exemplo Orígenes, o próprio Santo Agostinho, eu sou muito fã de Santo Agostinho, eu vou falar de Santo Agostinho um pouquinho. Os principais textos dele, por exemplo, ele pegou o Sermão da Montanha e resolveu abrir o Sermão da Montanha. O significado, ele foi abrindo. Então ele era alguém do clero, ele estava ali ele já tinha uma tradição de 300 anos junto com ele. Então ele tinha essa autoridade de começar a abrir o texto e ir explicando o texto, o significado para as pessoas. Isso é muito importante, porque não pode ser qualquer pessoa que pode pegar aquele texto ali, né, e começar a abrir e começar isso aqui não, você faz parte da igreja, tem todo o clero e tem toda uma profunda, muita calma e muita meditação para você chegar nesse nível de conseguir ir abrindo o texto e explicando a profundidade daquele texto. E aí a gente chega no quarto nível de explicação do texto, que é o nível mais profundo e o mais secreto possível. E aí é a pura ação do Espírito Santo agindo, né? A graça infusa, como a gente conversou, né? Contemplação. A contemplação, isso é o nível da oração, onde é o próprio Deus que vai agindo em você. Mas aí, claro, você já tem que, digamos que Deus, ele tem que ter algo com o que trabalhar, né? Para você chegar nesse nível. Então, para que ele pudesse agir nesse sentido, assim, e abrir para você os significados de alguma cena do Evangelho, por exemplo, você tem que ter ali muitos anos de comunhão, né? Muitos anos de purificação, né? Purificação que no sentido total, né? Aí a comunhão, né? Purificação total, assim. Mas esse quarto nível é o próprio Criador que está agindo. Os outros três níveis, você consegue chegar, você consegue chegar no terceiro nível. Mas o último nível, aí já é um trabalho mais do próprio Deus agindo. Aí já é a quinta morada. São as alturas da espiritualidade, né? As alturas dos nossos grandes santos, né? Dos nossos grandes mestres. Né? Quarta morada já. E nos graus de oração quinto grau de oração. Isso. Quando começa a contemplação. Do quinto ao nono aí já não depende nem de você, nem para entrar e nem para sair, né, da contemplação. Não depende da tua vontade mais, nem para entrar na contemplação, e também não depende de você sair da contemplação. Só entra na contemplação e sai da contemplação
Se Deus quiser. Eu não estou inventando nada disso. Isso aqui é nosso, né? Por exemplo, quem falava muito sobre isso aqui era o próprio Orígenes. Antes de Santo Agostinho, Orígenes ele era muito usado. Ele morava em Alexandria, aquela Alexandria que eu falei para vocês do Egito ali, que era um grande polo comercial e intelectual também. Ele morava ali. Ele estudou com os platônicos, ele tem uma grande influência dos platônicos, mas ele era cristão, um grande filósofo cristão. Os principais textos dessa turma, dessa época, são sobre o salmo tal, né? Ou sobre, até depois você tem, por exemplo, acho que é São Gregório que fala sobre Apocalipse, né? Que foi Papa, né? Aí depois, mais para frente, tu tem até Santo Anselmo, São Bernardo, fala sobre o Cântico dos Cânticos, por exemplo. E isso vem vindo até hoje, por exemplo. O meu livro favorito do Bento XVI é um livro chamado Jesus Cristo. Ele pega toda a vida de Cristo, toda a vida dele, toda a biografia, e ele vai abrindo. Olha o significado. O que foi isso aqui? Olha o significado disso aqui. O que ele fez esse milagre, essa coisa aqui. Então isso começou lá atrás e veio vindo. Isso é uma tradição da igreja. Os grandes teólogos, os grandes filósofos, eles pegam um texto bíblico, e eles começam a destrinchar aquilo ali. E às vezes é um texto pequeno e ele fica anos escrevendo isso, anos meditando isso aí. Né? Mas por que isso é importante? Porque o julgamento de Cristo, ele não pode ser visto somente na literalidade. Porque a literalidade, ela é seca. Ela foi uma coisa seca. Primeiramente, ela foi ilegal. Por quê? Porque ela foi feita muito rápido, de uma forma muito rápida. Foi feita na noite, de madrugada. Foi feito tudo de madrugada. Só que tem uma coisa interessante aí, porque eles estavam em Jerusalém, se preparando para a Páscoa. É um dos principais feriados deles. Então é como se fosse uma final da Copa do Mundo para os caras. Né? Brasil e Argentina. É o dia para a gente ficar bem, para a gente comer bem, se juntar com os amigos. Pensem, é como se fosse o nosso Natal, realmente. A Páscoa era importantíssima para eles. E isso aí foi feito, isso aí ele tinha que ser julgado, tinha que ser tudo rápido, ele tinha que passar pela crucificação e tinha que morrer antes de começar o Shabat, que é às 6 da tarde. Então foi feito rápido. E foi feito tudo. Esse julgamento já tinha sentença, né? Eles só queriam. Então, foi feito de uma forma rápida. Aquele negócio de primeira instância, segunda instância, vai por Herodes, volta para o governador tentando lidar com aquela política ali, né? Aí tu vê a habilidade do político romano, né? O político romano, ele saiu bem, né? Ele foi um gênio, ele foi esperto, ele pensou como um romano. Agora, quem é que estava na liderança ali era o Caifás. Esse cara que Caifás ele é um inútil dentro da história de Israel. Porque ele não escreveu nada, ele não fez nada, ele era simplesmente uma espécie de funcionário público que estava ganhando com a liderança romana. Eu expliquei para vocês que a situação de Israel na época era você tem um invasor, o invasor chegou. Né? Isso é terrível para eles. Eles ainda estavam com aquele mesmo trauma do Antíoco IV, né? Só que ainda tinha uma turma ali dentro do Sinédrio que estava ganhando com isso. Por exemplo, a gente vê dentro da história isso acontecendo, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, teve muitos industriais que se alinharam ao regime lá de 33, né? Aqui na Venezuela, por exemplo, com certeza teve algum industrial que apoiou o Chávez e depois o Maduro, né? Sempre quando tu tem uma tirania,
vai ter alguém ganhando. O povo inteiro está reclamando. Mas tu tem uma pequena elite ali que está ganhando e está ganhando muito. E que às vezes por fora ele diz, não, é terrível, é horrível. Só que os bolsos dele estão cheios de dracmas, né? dinheiro da época. Então, dentro do Sinédrio, eu já disse que o Sinédrio também ele não era uma rocha, né? Nós somos o Sinédrio. Não, lá dentro tinha facções, tinham partidos políticos, dá para dizer assim. E um detestava o outro, não é? E essa turma aqui, eu falei em Herodes, né? Quando Cristo não responde a Herodes, aquilo ali foi destrutivo para o Herodes. O Herodes ele ficou até o final da vida sendo humilhado por causa disso. Aquilo ali, politicamente, para o Herodes foi terrível. De que o Messias não quis nem papo com ele. E ele vai sofrer até o final da vida dele, isso aí. Tanto que poucos anos depois, o governo dele não se sustenta, né? E ele é destronado, digamos assim. Ele é tirado do trono. Olha a ação de Cristo aí, ó. Quando ele não age, quando na não ação, ele já está fazendo alguma coisa que vai durar décadas, né? Então, por Herodes, isso aí foi destrutivo, foi terrível para ele. O Pilatos, eu até falei que o Pilatos foi um bom político, né? Como um romano, pensando como um romano. Mas tem uma coisa que eu vi ali, é que quando ele pergunta o que é a verdade, ele não espera a resposta. Ele meio que pergunta e vai embora. Isso é uma coisa interessante também. Mas o Pilatos, né? Pilatos, ele é governator, né? Ele é governador, ele é o líder de legiões, né? Sobre o Barrabás, que só pelo nome dele já esse nome dele é esquisito porque não é um nome, ele é um sobrenome. Então é como se fosse uma espécie de nome de guerra, né? O nome de guerra que ele escolheu, não é um nome. Esse não era o nome desse cara. Mas é preciso deixar claro que poucas pessoas que estavam ali, o povo, poucas pessoas pediram pela crucifixão. Poucas pessoas pediram pela morte por cruz. Era de madrugada, no pátio de Pilatos. O povo estava preparado para a Páscoa no final do dia. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Então não poderia ter muita gente. Não poderia ter assim, milhares de pessoas ali dentro. E se tinha, é muito provável que poderia ter alguém até meio que incitado ali pelos perseguidores, né? Ou até pagos, por exemplo. Esses dias a gente vê, a pessoa é presa, né? E aí tu tem uma turba na frente do presídio pedindo a liberação daquela pessoa, né? Eu duvido que aquela gente esteja ali se não fosse por um 40, 50 pila que tu vai ganhar uma Coca-Cola. É muito provável que as pessoas que estavam lá pedindo pela morte do Salvador, elas nem sabiam o que elas estavam fazendo. Tu tinha algumas pessoas que tinham sido alunas dele, que seguiam ele e que abandonaram ele quando ele disse que ele não que ele não iria liderar uma revolta. Isso aí existe, né? Mas não a ponto de estarem todos em Jerusalém pedindo a morte dele, o quê? Um mês depois do que ele abandonou essa gente. Que essas pessoas abandonaram ele, no caso. Então era essa elite que ganhava o império, que não queria problema com o império, que poderia ver ele como uma espécie de agitador. Então, por questão de religião, por questão de doutrina, não dá nem para dizer que foi.
eu acho que isso aí, dá para dizer que foi uma das últimas questões, assim. Eles estavam no poder, eles não queriam outra pessoa ganhando fama tão rapidamente, assim, a ponto de... Tá, aí, o que ele vai fazer? Ele vai liderar um exército agora? Então, eu acho que questão teológica, eu não acredito que tenha sido uma questão teológica ali dentro. O que aconteceu da crucifixão, do julgamento e da morte dele, da paixão. Eu acho que a questão teológica é a mais baixa. Acho que antes veio a questão política. Porque esses homens, eles não entendiam Cristo de jeito nenhum, né? Porque quando eu falo aqui, ó, dos níveis de interpretação bíblicos, né? Quando Cristo fala com um membro do Sinédrio, ele fala com Nicodemos. Né? Eu conversei bastante com o Galão sobre isso aí, né? Nicodemos não entende Cristo de jeito nenhum. Ele diz assim, a questão do... Você pode me ajudar agora? Nascer de novo, né? Se não fores como criancinha, se não nasceres de novo, né? O que é isso aí? A gente entende, ó, é alegórico. A gente tem que mudar como ser humano, né? Nicodemos, ele acha que ele como velho tem que voltar para o ventre da mãe. Nicodemos estava no nível literal. Nicodemos é um tolo. Ele fazia parte do Sinédrio. O próprio Sinédrio já não era aquela força intelectual e religiosa como já foi antes na época dos profetas. Eles tinham perdido esses níveis de interpretação, esses níveis de entender a lei de Moisés. Eles estavam completamente perdidos. Então, por isso que eu digo que eu acho difícil ter sido uma questão religiosa que foi o julgamento dele. No livro do Daniel, no Daniel Lopes, esse é o primeiro livro, né? Ele fala que o julgamento do Jesus, Jesus na verdade foi acusado por agitação, né? Por ser um agitador. Isso foi a acusação formal. Claro, depois entrou daí, quando eles foram justificar lá, daí, claro, eles falaram que ele era... estava falando coisas que não eram verdade, que ele era filho de Deus, que ele... Claro, daí anexaram tudo no processo, mas o medo que eles tinham era que o povo se levantasse contra o... Isso, a base que eu usei foi o Hobbes, porque ele fala, né? Ele era uma espécie de agitador. Ele tinha muitos seguidores, milhares de pessoas com ele. Então não é... ele não é Messias. Ele não é o Filho de Deus. Então a questão aqui, ela não foi teológica. Não foi teológica. Então, foi político. E aí o julgamento vai andando, né? Ele é torturado daquele jeito, aquela coisa toda, né? Aí quando tu vê, tem a Via Crucis, né? Que tem lá em Jerusalém, direitinho. Acho que a Dona Maria, se ela estivesse aqui, ela poderia dizer, eu estive lá, né? Porque tá lá, a gente sabe direitinho aonde que ele caminhou. Tem uma placa, tem a mão dele, ele botou a mão ali, tá até hoje, né? E é aí que o povo começa a ver, o povo meio acordando e ver o que está acontecendo. Então, um povo confuso está vendo um grande professor, um grande mestre da lei sendo torturado. Pô, ele recebeu a sentença da crucifixão, né? Que a crucificação foi um negócio, aquilo ali foi pensado com toda a maledicência do ser humano para te maltratar até o final da tortura. Você sofre desde o começo até o final. É o jeito do romano ensinar, porque quando tu vê esse nível de sentença, você não vai querer estar no lugar dele. Então foi do pior jeito possível, assim, foi pensado para ser daquele jeito terrível e horroroso, né? Por exemplo, tem alguns detalhes que eu nem gostaria de me aprofundar muito disso, em questão da crucifixão. Tem muita gente que estuda isso, médicos que param e estudam isso aí também.
Mas tinham vários tipos de cruzes, por exemplo. Depois os apóstolos eles vão sofrer outros tipos de cruz, né? Tem a cruz que é um X, tem a cruz que é um T, tem a cruz que é só um madeiro reto, né? Uma coisa reta assim, ele teria ficado assim. Mas a gente sabe que ele foi exatamente como essa cruz que eu estou usando aqui. É aquela cruz um pouco em cima e aqui embaixo. Então existiam outros tipos de instrumentos, né? É a cruz mesmo. Tinham outros tipos, mas o dele foi especificamente isso aí, né? Que é a cruz do agitador. Cada cruz era dada de acordo com a tua sentença, né? Então a dele foi essa aí. Certo. Alguém tem alguma pergunta? Porque aqui, sobre isso aqui, agora eu encerro. Sobre o julgamento, tudo, vida dele também. Bueno, qualquer coisa é só... Tá, então agora eu quero começar a falar, preciso começar a falar uma coisa que às vezes a gente não sabe, mas é muito interessante, demais assim, os destinos dos apóstolos. Então, alguns deles a gente pode partir da própria crucificação, né? Alguns estavam ali com ele, né? Então vamos lá para Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, onde é listado todos os apóstolos. Então, o primeiro é o Shimon Kefa, que é Simão Pedro. Ele foi o primeiro a reconhecer que ele era filho de Deus. Não que ele era o Messias, mas ele foi o primeiro a dizer: tu és o filho de Deus. Isso é um detalhe do apóstolo Pedro. O segundo é o André. E André é esquisito, porque não é um nome grego. Não, é um nome grego, não é um nome judaico. Já é um nome inserido no Império Romano, né? Eles já estavam usando nomes diferentes, né? Aí depois tu tem os dois irmãos, né? Yaakov ben Zabdai, que é Tiago, filho de Zebedeu, né? E o João, filho de Zebedeu também. São os dois irmãos, os filhos de Zebedeu. Né? Depois tu tem o Filipe, que é um nome grego também. Filipe é um nome grego. E aí tu tem o Natanael Bartolomeu. O nome dele original é Natanael Bartalmai. Esse Bartolomeu, ele vem de Bartalmai. Bartalmai significa filho de Talmai. Talmai é o nome do pai dele. Depois tem o Tomé. A história do Tomé é tão interessante, ela dá uma reviravolta no final. Aí tu tem o Matitiarro, que é o Mateus, que ele era um cobrador de impostos, né? Yaakov ben Halfai, que é o Tiago, filho de Alfeu. E o Tadai, que é o Tadeu. Tu tinha também o Simão, que ele era zelota. Os zelotes, eles eram um grupo terrorista na época. Né? Eles queriam a liberação de Israel pela espada. Então eles agiam como guerrilheiros, digamos assim. Então eles faziam um ataque, digamos assim, alguma caravana comercial ou algum pequeno contingente de romanos, assim, atacavam e voltavam. Subiam nas montanhas e se enfiavam nas cavernas, assim. Meio que aconteceu na Guerra do Afeganistão também. Essa é a tática de guerrilha. Eles eram essa guerrilha. Mas aí, basicamente, um grupo terrorista, porque eles usavam terror, né? Eles eram uma seita, tá? Deixa bem claro que é uma seita, né? Eles tinham uma frase específica, que é: zelarei pelo meu povo, né? Então, em épocas de desespero de um povo, isso costuma acontecer.
inclusive Cristo tirou ele dessa turma, né? Explicou para ele que o caminho é bem diferente, né? Aí o Yehudá Decriot, que é o Judas Iscariotes, que ele foi um dos últimos, inclusive, né? Ele se aproximou de Cristo quando Cristo já estava bem famoso e pregando para muita gente. Falei na última aula, né? Que provavelmente o Iscariotes se aproximou agora, né? Quando ele estava bem famoso e já tinha um monte de gente, e aí bem com segundas intenções mesmo. Tem alguns que dizem que foi quando ele escutou o Sermão da Montanha. Pode ser. Tinha um monte de gente ali, um cara famoso. E aí o último foi o 5, 6, 7, 8, 9, e o 13º, né? Que foi o que assumiu o lugar do traidor, é o Matias, ou Matania, esse era o nome dele. Todos eles tiveram mortes aqui, completamente viris e dá para dizer até heróicas, né? E foi uma mais forte do que a outra, né? Eu não vou dizer, num total foi decapitação, apedrejamento, espancado com uma clava de ferro, foi transpassado por uma lança, um foi esfolado, um foi machadado, apunhalado, né? Isso aí é o final da vida do cara. Mas até lá... Exceto o João. Menos o João. Mas até lá, o que eles fizeram? O que cada um deles fez? Sabe que uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, que o noivo, é muito provável que o noivo das bodas de Canaã era o João, né? Poderia ser um apóstolo, né? Poderia ser um apóstolo. Eles brincam às vezes em alguma representação de livro ou de série, que aquele cara que passou por este milagre depois virou um apóstolo, né? Que é muito provável ter sido João. Pode ser. De alguns, a gente sabe quase tudo. Por exemplo, o Pedro. O que o Pedro fez depois que Cristo foi crucificado? Está lá em Atos, né? Direitinho o que Pedro fez. Mas os outros não. Então, todos eles se espalharam. Eles foram se espalhando, assim. Todos eles foram viajar. Alguns foram para os mesmos países e tal. Mas eles foram se espalhando, e o que eles faziam? Está lá em Atos. Eles chegavam, eles pregavam na sinagoga do lugar. O Espírito Santo levando eles, né? O Espírito Santo levando eles. O Espírito Santo tocando o coração da pessoa e a pessoa mudando completamente, aceitando ali a Cristo, né? E eles iam criando comunidades. Eles iam criando... Os cristãos, no começo, eles vinham juntos, né? Tem a história de Priscila e Áquila, né? Que eles eram um casal, né? Só que em volta deles tinha toda uma comunidade, né? Então, o cristão ele vivia junto. Da mesma forma que o judeu vivia junto. O judeu ele não se misturava, porque a língua é diferente, cultura é diferente, é mais seguro ficar junto. Então, o cristão no começo ele também vivia junto. Já separado do judeu ali, né? Mas junto, sempre em comunidade. Sempre na dificuldade, juntos, né? Vamos começar aqui pelo... já quero falar do André. Porque o André, ele é visto como... Ele foi para a chamada Terra dos Canibais. Olha que legal. Que lugar legal para ele. Tu vai para a Terra dos Canibais. Que seria a Sítia, na época, que é a atual Rússia. Então ele foi subindo
a Romênia, ó, Israel está aqui, ele vai subindo Romênia e vai acabar lá na Rússia. O que ele faz lá? Ele vai criando comunidades também, ele vai criando igrejas também. Eclésias, né? Que eclésia eram assembleias onde se uniam os cristãos e ali acontecia a missa. Todos eles fizeram isso. Aí a gente fica assim, mas tinha um cabeça. Todos eles, cada um deles é o padroeiro de algum país aqui. Um é o padroeiro lá da Armênia. Esse aqui é considerado o padroeiro da própria Rússia, né? Santo André. Dentro da Igreja Ortodoxa Russa, ele é o cara, ele fundou a Igreja Ortodoxa Russa. Mas faz de conta que eles são que nem o CEA aqui. Faz de conta que o Lujan vai morar em Uruguaiana. E vou abrir um CEA lá. O Miguel vai morar em Santa Maria, vai estudar, vai abrir um CEA em Santa Maria, faz de conta. O cabeça é o Leonardo aqui da igreja. A gente vai se comunicar por cartas e eu vou contar para o Leonardo, ó, eu tenho uma turma aqui, não sei o que, eu estou pensando em dar esse curso, né? Aí o Miguel a mesma coisa. Então tinha uma cabeça. A cabeça era Pedro. Aonde for que Pedro estivesse, porque ele viajava muito também. Mas aí que tá, não existia desunião. Depois que esses homens se separaram, aí dá para ver, isso aqui é milagre também. Eles ainda estavam juntos. Eles agiam juntos. Digamos que a agenda deles tinha alguém que estava escrevendo, que era o próprio Pedro. Pedro era o cabeça. Ele era o principal. Ele era o líder. E só o fato desses homens viajarem para tudo que é canto. Um foi lá para a Índia, um para a Etiópia, um para a Rússia. E mesmo assim eles estavam unidos. Eles não... mas tu quer dizer que... Não. Tu quer dizer que eles não discutiam? Eles discutiam. Está em Atos. Paulo discute um monte com Pedro. Mas no final de tudo, Paulo sempre diz, mas se Pedro falou, está falando. Até tu chegar na palavra final de Pedro, pode ter a discussão, né? E foi assim que nasceu o primeiro concílio de Jerusalém, né? Já era uma briga teológica ali, mas a palavra de Pedro ainda era a última. Então tinha unidade nesses homens, mesmo eles morando longe e passando por severas dificuldades, né? E às vezes por exemplo, essa comunidade está passando por uma coisa completamente diferente da comunidade russa. Mesmo assim, mesmo cada comunidade tendo a sua particularidade, a palavra de Pedro ainda era a principal. Isso só pode ser milagre. Tipo, toda essa turma ainda... Porque isso já é a igreja, né? Já entrou na história da igreja. Isso aí já é igreja. Isso já é igreja. Então, é porque a igreja, a gente diz que ela é fundada, né? A gente diz que a igreja ela é teândrica, né? Uhum. Ela é humana e ela é divina ao mesmo tempo. Se ela fosse só humana, isso que tu falou era irrealizável. Não aconteceria hoje. Era irrealizável. Então o que acontece? Então a gente diz que a igreja ela é humana e ela é divina. E a fundação da igreja é em Pentecostes, né? E ela ali encontrava aquelas pessoas ali na casa, mas em Pentecostes o que aconteceu? Aí veio a parte divina, que foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele chegou ali e aí que foi esse diferencial aí, né? Por isso que a igreja depois disso ali, a igreja cada um foi para um lugar, né? Mas todos com os mesmos pensamentos, mesmas ideias, tudo, e a igreja está até hoje, está 2000 e poucos anos, ela é igual, é a mesma igreja, aquela lá, daquela casinha, estava lá a Maria, lá estavam os apóstolos ali, desceu o Espírito Santo ali. A igreja de hoje é aquela mesma igreja que surgiu naquele dia ali. Escrevendo carta, andando a cavalo, morando mal, né? Eles ainda estavam unidos. Hoje seria difícil para a gente, com WhatsApp, com telefone, fazendo vídeo, né, toda hora, explicando.
Eles tinham carta, eles explicavam ali, e é isso aí. É que eles tinham o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. É milagre. É o próprio Deus agindo dentro da história. Tomé. Tomé morreu na Índia. Na Índia. Tu colocou o doce na boca das crianças e não retirou, né? Do quê? Do primeiro concílio, né? Não, eu vou. É depois. Ah, tu vai falar? Eu vou. Ah, tá. A cada hora o seu. A cada dia o seu problema, como disse Cristo. A gente vai chegar em todos os concílios. Eu quero passear pelos principais, porque foram os primeiros. Eu quero ir de biografia em biografia, porque cada um deles é muito legal. O Tomé. Tomé morreu na Índia. A Índia não era nem Império Romano. Ele saiu do Império Romano. Foi parar lá na Índia. Só que o Tomé tem uma coisa interessante. Tem duas coisas muito interessantes sobre o Tomé. O Sumé. Sumé. Aqui no Brasil tem uma lenda tupi sobre um homem que veio do mar caminhando. Ele tinha barba longa e cabelo longo. Ele ensinou a agricultura. Ele ensinou a fazer farinha da mandioca. Ele ensinou regras morais e ele curava feridas de diversos males. Ou seja, veio um cara barbudo fazendo milagre aqui no Brasil. Que veio caminhando, veio caminhando pelas águas. O que aconteceu? Os caciques ficaram furiosos, atacaram ele com flechadas. As flechadas viraram e voltaram os atacantes. Mas não matou ninguém. Depois que ele fez tudo isso, depois que ele ensinou a agricultura, depois que ele ensinou a fazer mandioca, depois que ele mudou a vida dessa gente, depois que ele curou pessoas, fez milagres, ele foi embora pelo mar e de costas. 500 anos depois chegou. Esse 500 anos depois chegou os portugueses, tinha uma imagem, né, de São Tomé, e os índios começaram a apontar, né, Sumé. Sumé. Isso é bizarro. Ó, não estou dizendo que foi o apóstolo, eu estou dizendo que existe uma lenda impressionante, incrível aqui entre os tupis. E aí quando eles viram os portugueses pela primeira vez e viram eles eram todos da ordem de Cristo, né? Os primeiros exploradores. Eles viram ali Santo André e diziam: Sumé, você é parecido com o Sumé que esteve aqui. Não que eu me lembre, mas a minha tradição conta que veio uma pessoa que nem você e ensinou toda a minha civilização, sei o que lá. Isso é o Sumé. Eu estou dizendo que é parecido. Não estou dizendo que é, né? Mas tem uma coisa sobre o Tomé. O que a gente sabe? O Tomé é famoso por ser o incrédulo, né? Isso é falso. Por quê? Porque ele foi a única testemunha da assunção de Maria aos céus. Não sei se você se lembra mais ou menos como é que foi. Ela morre e eles são transportados até o lugar onde ele estava, né? E aí eles acompanham a morte dela. Mas o Tomé, como ele estava na Índia, parece que o teletransporte atrasou, então ele demorou para chegar. Mas olha só que interessante, ele demorou para chegar, mas quando ele chegou, ele foi o único que viu ela ascendendo aos céus. E depois ele contou, e os apóstolos duvidaram. Os apóstolos não acreditavam nele. Tá. E aí ele puxa o cinto. Que quando ela estava subindo, ela jogou o cinto dela. E aí ele estava com esse cinto. Agora tem duas coisas aí, ó. Eu vou limpar para sempre a história do Tomé aqui, ó. Se Tomé duvidou de Cristo, é porque Tomé foi ensinado a isso. Ele foi ensinado a duvidar.
Depois o Paulo vai dizer, olha, mesmo que tiver um anjo aparecendo na tua frente e dizer um novo evangelho, eu não acredito. O mundo de Israel, o divino faz parte da história deles. O divino age todo dia. Como é que você vai saber se aquela ação ali é divino ou demoníaca? Provavelmente com a própria dúvida que Cristo ensinou para Tomé. Essa é uma nova visão, né? Mas depois, quando os próprios apóstolos duvidam dele, é mostrado também que os próprios apóstolos também foram ensinados a ter um pouco dessa dúvida, essa dúvida saudável, assim. Então eles não eram tolos que ficavam acreditando em qualquer coisa que eles viam, muito pelo contrário. Eles permanecem até hoje na igreja. Né? Esses apóstolos, eles eram muito mais cientistas do que os próprios cientistas de hoje. Né? A gente nunca viu matéria negra, matéria escura e está acreditando. Ué, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Eles tinham um método científico aqui. Tomé e depois os próprios apóstolos vão mostrar que eles duvidaram. Então eles também foram ensinados a duvidar. Então isso é interessante. Tu viu que a história ela dá uma reviravolta ali. Ó. Antes era ele que não acreditou, mas agora ele é a única testemunha de um evento impressionante, maravilhoso, sagrado. Né? E aí depois tem essa reviravolta interessante. Porque tem uma... Quando perguntaram para o João Batista, mandou perguntar, né? Vão lá e perguntem para o Cristo lá. Não, os apóstolos vieram falar com o João Batista, né? Perfeito isso aí. Daí o João Batista perguntou, mas é aquele que... Daí o João Batista perguntou para o apóstolo, esse que vocês estão seguindo aí é o Cristo? Daí eles voltaram para o Cristo e perguntaram para o Cristo. E o João Batista queria uma prova. Daí eles voltaram para o Cristo. Daí, Cristo, o João Batista pediu para a gente levar uma prova que você é o Salvador. Isso. Aí o que Cristo respondeu para os apóstolos? Ele responde ensinando o método científico para os apóstolos. Que mostra os frutos, o que eu fiz. Né? O paralítico ele está andando, o leproso ele está curado. Né? É um método científico. Exatamente. Basicamente, Jesus disse para os apóstolos, vão lá e digam aquilo que vocês viram e ouviram. Isso, exatamente. É o método científico. Seguindo aqui, ó. Filipe era aluno de São João Batista. Ele andou pela Síria, então ele foi subindo, ele entrou na Turquia, terminou na Grécia. Reviveu um defunto, né? O próprio Cristo disse para eles que eles iriam fazer outras coisas e muito mais, né? Mais do que os milagres dele. Filipe reviveu uma pessoa. Aí ele converteu a mulher de um governador lá, de um procônsul, e por isso ele foi morto. Se meteu lá com o lado político da coisa. Isso pode significar que ele estava envolvido na alta questão política. Ele converteu uma mulher de um cônsul, né? A mulher do cônsul vai ter influência, inclusive do próprio cônsul. Aí por causa disso ele foi morto. Este é São Filipe. São Mateus é interessantíssimo. Ele foi para a Síria, ele subiu para o norte, depois ele desceu para a Abissínia, que é a Etiópia. Ele foi para a África. Lá ele enfrentou dois magos, dois bruxos que perderam completamente o poder da profecia deles. Tinha dois magos lá, eles eram magos, né? Eles vieram da Pérsia e eles perderam completamente o poder da profecia deles e eles eram os magos do rei, eles eram conselheiros do rei. Eles perderam completamente esse poder. Ficou que nem um oráculo, né? Tipo, os oráculos da Grécia se calaram completamente depois de Cristo. E ele converteu uma mulher chamada Ifigênia, que é a Santa Ifigênia da Abissínia. E o irmão da Santa Ifigênia foi rei, e depois o sobrinho dela foi rei também. E foram esses reis que construíram centenas de igrejas lá na Etiópia,
E a Etiópia virou um dos países mais cristãos da história até hoje. É completamente cristão. As igrejas de lá são lindíssimas, elas são bem diferentes são feitas na pedra, assim, no tijolo, assim, uma areia. Elas são muito bonitas, porque é deserto, né? Aquilo ali é o Saara. Mas são muito, muito bonitas as igrejas ali em cima. E são mais cristãos do que nós brasileiros, por exemplo. Bartolomeu, ele foi para a Índia junto com Tomé, mas ele ficou na Armênia. E ele criou uma igreja na Armênia lá. E hoje a Armênia tem 98% da população que é cristã. A missão de Bartolomeu na Armênia foi tão forte que isso aí mudou completamente os povos da região. Virou um país completamente cristão. Até nunca se afastaram do cristianismo. Eles brigaram com os árabes várias vezes, foram invadidos pelos árabes várias vezes e não tem muçulmano lá. É cristianismo. Pô, quanto é catequizado pelo próprio apóstolo, né? Olha o nível. Está até hoje. Basicamente 100% da população. E o método que eles utilizavam para ensinar é impressionante, né? Porque eles ensinavam o dia inteiro, né? Tu diz assim, eles foram lá para tal lugar, e lá eles fundaram uma comunidade lá. Não é assim chegar e fundar, eles fundavam, mas eles ensinavam o dia inteiro, né? Eles interpretavam o dia inteiro todos os ensinamentos, né? Isso. Tem no Atos dos Apóstolos um fato ali que o Pedro estava ensinando num lugar assim, cheio de gente. Estava ensinando, os caras estavam em cima das janelas, tá? Ensinando, já era quase passada meia-noite, e um cara caiu da janela, né? Pô, ficou lá embaixo e quebrou o pescoço. Ele desceu, ressuscitou o cara. Ressuscitou. Não, parei, eu não terminei ainda. Vamos lá, vamos subir, que eu não terminei ainda a explanação. E estava ensinando desde de manhã. Né? Então, como é que eram as coisas? Legal, você trabalho forçado. Isso eu entendi com São Mateus na Etiópia, porque ele foi morar lá. Quando ele foi para lá, tá claro, você é enviado para lá para evangelizar, né? Então, primeiro, ele foi para a Síria primeiro. Mas tu vê que, por que ele saiu da Síria? Por que ele desceu para a Etiópia? Não, porque talvez ele não estava sendo bem recebido na Síria. Então ele foi para outro lugar. Então onde ele foi bem recebido, ali ele foi ficando. É a vida dele. Aonde ele fica a raiz, ele vai ensinando, vai espalhando. E é assim que nascem as comunidades, né? É mais ou menos assim que nascem as comunidades. Não é, eu sou o grandão aqui, eu estudei sei lá, fazer conta que eu estudei em Buenos Aires, tá? Aí eu vim para Alegrete, vou fundar uma comunidade aqui. Tu não vai durar 5 minutos aqui, a gente nem te conhece. Mesma coisa. Tu vai ficando raiz, tu vai conhecendo as pessoas, aí tu vai ensinando, né? Pura ação do Espírito Santo isso aí. É puro milagre isso aí. As pessoas primeiro te ouvirem, primeiro línguas diferentes, né? Tiago Zebedeu, filho de Zebedeu, foi para Galícia, que é a atual Espanha, e ele morreu na atual Santiago de Compostela. Então, Tiago seria o apóstolo da Espanha. A Espanha é um império católico, basicamente, no século XV, XVI, dominou o mundo, espalhou o catolicismo para tudo que é canto, né? Inclusive para a América Latina inteira. A própria Espanha, ela tem uma raiz lá na época romana, na época do apóstolo. Então eles foram catequizados pelo apóstolo. Ficou a raiz tão forte lá que veio até hoje, né? Chegou até na Argentina, no Uruguai, isso aí é tudo influência espanhola. Tudo influência de São Tiago. Tiago, filho de Alfeu, ficou em Jerusalém. Eu acho que é a pior coisa. Santiago Menor? É o Tiaguinho. Tiago, filho de Alfeu, né? Tiago Menor ou Tiaguinho, né? Ele ficou em Jerusalém. Para mim, eu acho que deve ter sido a pior coisa. Pior lugar para ficar. Foi destruído em 70, o templo foi destruído, depois teve o êxodo dos judeus.
era um barril de pólvora. Quem ficasse em Jerusalém, olha... E ele ficou. Tem comunidade cristã forte, né? Inclusive, desde essa época. Tem uma igreja desde essa época, né? Provavelmente fundada por ele. Foi fundada onde era a casa de São Pedro. Ele provavelmente deve ter assumido, né? Mas tipo, nós temos uma comunidade cristã desde a época de Cristo em Jerusalém. Isso aqui é interessante. Simão, esse é o Simão, filho de Alfeu, né? Zelote. Subiu para isso. O Simão Zelote subiu para a Síria, voltou para o Iraque e subiu de novo para a Turquia. Andou por tudo. Turquia também. A Turquia hoje a gente fala que é um país muçulmano, né? E é. Mas tem um cristianismo muito forte lá também, muito forte, desde essa época. Judas Tadeu. Éfeso, eu acho que era a Turquia, né? Era na Turquia, mais no sul, né? Mais ou menos, acho que é. Até porque vários deles foram para a Turquia. O próprio Matias depois foi para a Turquia. Então, porque a Turquia, tu tem vários pontos na Turquia que foram importantes, né? A Capadócia, Éfeso, Antioquia, que era lá também. Então, tu tem várias igrejas importantes na Turquia. Istambul. E Constantinopla, né? A igreja de Constantinopla foi fundada por Santo André. Eu tenho aqui. Depois Judas Tadeu. Judas Tadeu esteve também Síria, Armênia, desceu para o Iraque, foi para o Irã, a Pérsia, atual Irã. Isso é Judas Tadeu. Também andou por tudo. E São João, o evangelista do Apocalipse, foi para a Turquia. E Maria também, porque foi ele que andava com Maria, né? Foi ele que cuidou de Maria. Foi para Éfeso? Isso. Foi lá onde ela morreu. Nós temos o lugar onde ela viveu. Tem a casa dela, né? Onde ela viveu. E daí que vem os filhos de Maria, né? Os filhos de Maria, quem é mariano hoje dentro da igreja é ligado diretamente a São João Evangelista, né? Por isso que o São João Evangelista, ele é entre os 4 evangelistas, ele é a águia, né? Uhum. É o que olha mais profundamente os evangelhos, né? Uhum. O apóstolo do amor. Por quê? Bom, primeiro ele foi ensinado por Jesus Cristo, né? 3 anos e meio. E depois ele foi ensinado pela Virgem Maria por 20 anos. Né? Ele teve essa segunda mestra aí, né? Eu dei uma aula uma vez sobre uma aula mariana, né? Onde eu conto que não é toda a igreja católica que ela é mariana, digamos assim. Não é todo católico que ele é mariano, né? Eu sou mariano, por exemplo. Eu sei que a Bárbara é, a senhora também é. O Galone é mariano. Mas muitos católicos que eu conheço não têm essa coisa tão forte assim. Mas isso aí é bíblico também, porque o próprio Cristo disse para São João: você vai cuidar dela, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, quem é mariano hoje, no meu caso, o caso do Leonardo, nós somos mais ligados a essa tradição do próprio São João Evangelista. Então, é como se nós tivéssemos menos dos outros apóstolos e mais de João. Porque João, ele recebeu a instrução de Cristo e depois ele recebeu a instrução de Maria. Os outros apóstolos, eles não receberam. Os outros tiveram um cenáculo de 10 dias, João teve um cenáculo de 20 anos. Ele ficou 20 anos como era. Aí por isso que ele escreveu tudo aquilo que escreveu. Por isso que ele é tão profundo. Quando eu falo dos níveis de interpretação, né? Se tu pegar o Evangelho de São João, tu fica voando assim. O que está acontecendo aqui? Tu precisa de toda uma tradição junto contigo para te ajudar. O Logos se fez carne, a luz
não enfrenta as trevas, não pode morar nas trevas, aquela coisa. Aquilo ali é a profundidade. Aquilo ali são 20 anos com Maria. Então, o mariano, ele é mais ligado a essa tradição joanina do que paulina ou petrina, né? Reconhecendo que Pedro ainda tem a última palavra, né? Eu tenho amigos evangélicos, né? E eu digo, olha, como é que funcionava? Se não fosse, iria existir no mínimo 12 igrejas. Cada um foi, né? Porque cada um não criou só uma comunidade, eles foram criando várias e várias e várias. Então, se não fosse pura ação divina, ação do milagre do Espírito Santo, e com reconhecimento de que existia um líder entre eles, a coisa já teria se espalhado e não chegaria até nós hoje, né? Então, Pedro é a cabeça, reconhecendo sempre que Pedro é a cabeça. O Matias ele foi escolhido depois. Cabeça visível, né? Pedro é a cabeça da igreja. Isso. Porque a igreja é teâtrica, né? Poder Ela é humana, a gente não, que é nossa poder cabeça temporal, temporal. aqui embaixo. Tá, Matias foi escolhido no lugar do traidor. Mesma coisa, foi para a Turquia, Armênia, e ele foi para um lugar que seria entre a Bulgária, a Romênia e a Rússia. Seria a região do Mar Cáspio. Então ele foi para muito longe também. E esse deslocamento era por água ou a pé? Interessante pergunta. Eles tinham, o Felipe, quando foi falar com da rainha, ele teve locação, né? Tinha também isso. Mas esse deslocamento, esses lugares tão longe, como é que será que eles faziam? Era a pé, era por água? Olha, era divino. Por que também divino? Porque eu já vi cenas de santos, né, dizendo que ele chegou em algum lugar antes do horário, por exemplo. Entendeu? Tipo, era para ele chegar lá de noite, e aí ele dobra uma esquina e ele já está nesse lugar. Entendeu? As pessoas, elas se movimentavam por tudo. Quem criou as estradas e estão lá até hoje, as estradas romanas estão até hoje na Europa. As pessoas ainda usam essas estradas, é genial isso aí. Para tu ver o nível da arquitetura romana, o nível da organização romana. Mas ordinariamente se locomoviam com os meios da época. Era a pé, era em barcos, né? Sim. Em barcos mercantes, eles iam. E as estradas romanas, as que foram destruídas, algumas foram destruídas porque, né, tamanho e tal. Aí tu constrói outra em cima. Então, se tu for colocar o mapa da estrada romana e o mapa das estradas atuais da Europa, é praticamente mesma localização. Eles só atualizaram, modernizaram, botaram um asfalto e coisa. Mas tem estrada romana que funciona até hoje. Eu estive em uma lá em Portugal. Melhor do que essa nossa aqui, do paralelepípedo louco aqui do seu prefeito. Então, estradas romanas perfeitas até hoje, né? A arquitetura romana é uma coisa de louca. Aqueles aquedutos e coisa, né? Eles têm casas até hoje, né? Pô, a casa da minha avó a gente tem quase construir outra agora, mas a arquitetura romana tá em si, tá funcionando aí. E barcos também, né? Pô, São Paulo andou velejava, me conta isso, né? Porque o mar Mediterrâneo era completamente romano. Mas esses apóstolos, eles não andavam só dentro do Império Romano, porque a Rússia não era romana, por exemplo. A Pérsia, o atual Irã, não era romano. A Índia não era romana. Então eles também saíam para fora do Império Romano. Isso é impensável para um cidadão romano, tu sair de dentro do Império Romano. É um nível de perigo assim, é uma certeza de morte. Tu é romano, né?
O último aqui é São Pedro, né? São Pedro, praticamente a vida dele está lá em Atos. Faleceu, morreu em Roma, né? Morreu em Roma, mas ele também esteve na Turquia. E por último, Judas, que falhou na missão. Não conseguiu se perdoar, nem perdoar, não entendeu, acabou se suicidando, né? Sobre o Judas tem uma coisa interessante, que ele é a segundo personagem da história da Bíblia a cometer a pior coisa possível. O primeiro foi Saul, o rei Saul. O final do rei Saul, ele acabou se matando. Não conseguiu se perdoar, nem perdoar, acabou suicídio. Agora os outros, né? Os outros tiveram, eu falei aqui, né? Apedrejado, espancado, não sei o quê. Só que esse tipo de morte, o judeu passou pelo egípcio, pelo babilônico, pelo assírio, pelo grego, pelo romano, né? Pelos comunistas soviéticos, pelos nazistas, então até hoje. Então, perseguidos eles sempre foram. E no final eles sabiam que Deus estava com eles e ia tirar do laço do passarinheiro. Certo? Só que, né, Daniel ia ser morto, foi salvo. Né? Os apóstolos, eles criam uma coisa nova aqui, ó, que é o martírio. O martírio não tinha antes, não existia antes o martírio. Martírio é santidade pura. É um novo modo de ver a morte. Morrer por Deus, espalhando a boa nova, que o Salvador esteve entre nós, e eu estou ajudando a espalhar a mensagem do Salvador. Então, o martírio é uma coisa que ela não existia antes, né? De morrer pelas suas convicções, pela sua fé, pela verdade, morrer pela verdade, né? E da importância disso. Eu vou morrer porque isso aqui é a coisa mais importante que existe na vida do ser humano. Então, vale a pena morrer por isso. E a gente, tem Santa Teresa era jovem no século XV e queria morrer em Jerusalém. Né? Depois ela foi, não faça isso, né? Mas, isso aí era tão forte dentro do imaginário das pessoas, né? O martírio, da força do martírio. O que é isso aí? Da importância que é isso aí. Não a morte, mas a mensagem é importante. A verdade daquilo ali é importante. Vale a pena morrer por isso aqui. Né? Eles rezavam, não? Tinha muitos que rezavam por um martírio, pediam por um martírio, né? Séculos depois, né? Você não pede para ser preso, né? Mas você chegou no nível onde você entende que a prisão não é nada. A prisão não interessa. É só e os caras daqui dentro lá a cena é só um capítulo. Indo pra morte, os caras continuavam escrevendo, né, para as comunidades, né? Eu vou morrer aqui na Porto Leão, mas não se preocupe. Vamos continuar, continue que deu. O Victor Santo Inácio de Antioquia, né? Ele fez todo a... Victor Frankl, que era ele era um psicólogo, ele morreu em Auschwitz. Ele... Não morreu. Victor Frankl veio para médica. Não, sim. Ele não morreu em Auschwitz. Mas ele dizia que o Holocausto, né? O Holocausto, o judeu que entrava rezando o Shema Israel e o cristão com seu Pai Nosso, né? Aquilo ali, esse cristão e esse judeu, ele era mais forte, mais poderoso do que o nazista, que tinha total controle sobre a vida deles. Então, o judeu e o cristão, eles eram maiores, mais fortes, mais poderosos do que o próprio nazista, que tinha total controle sobre a vida de cada um deles. Né? Então, isso aí ele criou a logosofia, né? O sentido da vida. Né? O sentido da vida é a transcendência. Né? Então... por último,
Por último, é um cara meio esquecido, que seria o José de Arimateia, que ele era um membro do Sinédrio também. Foi ele que teria ficado com o corpo dele. Ele foi lá, pediu o corpo de Cristo. E teria a história que ele teria viajado para muito longe, inclusive teria ido até para a Inglaterra. Pode ser lenda, a gente não sabe. Mas o que é isso aqui? É um cara do Sinédrio que foi lá e pediu o corpo. Né? Ele que deu a sepultura. Né? Deu a sepultura, tudo mais. Né? Ele era uma pessoa rica com posses, né? E teria sustentado os apóstolos durante um bom tempo. Né? E aí fica um convite para vocês pesquisarem um pouco sobre a história do Sudário. Tem um livro lá sobre o Sudário. Aquilo ali é impressionante nós termos o Sudário hoje em dia, podermos tocar nele e estudar. É um milagre o Sudário chegar até nós hoje em dia. Um pedaço de pano daquela época chegar até nós hoje em dia. O que ele passou, por onde ele andou, por onde ele viajou, e tá com a gente. E aquilo ali é só botar no computador e no microscópio, estudar aquilo ali, que é a prova real e não tem contestação. Mas tipo, só o fato dele chegar até nós, passar por 2000 anos de história, chegar até nós hoje e a gente poder colocar no laboratório, isso já é mais um milagre. Isso não existe dentro da história. Dentro da história as coisas não chegam até nós. A gente não tem a túnica do César, não tem nada dessa gente. Tudo sumiu. E é isso. Chegamos. Próxima aula, vamos para o concílio. Os concílios. Tá. Então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. prosseguindo. Amém. Deixa eu tirar aqui. Pode fazer.